A gente vai receber agora no nosso Tá na Roda a Carolina Sperber, que é professora municipal, moradora de Canoas e que chega agora no nosso domingo aqui na cobertura sobre essa situação no Rio Grande do Sul para falar da situação lá de Canoas. Carolina, bem-vinda, uma boa tarde dentro de todas as circunstâncias. Conta pra gente como é que tá a situação por aí em Canoas, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, quase boa noite, né? Aqui, eu sou professora municipal aqui em Canoas, já trabalho para a rede há 8 anos, e em 8 anos é a primeira vez que eu vejo tamanho desastre, né? Nós já enfrentamos alagamentos, escolas com goteiras, com inundações, mas não desse tamanho, né? Nessa magnitude. Hoje na minha escola, a gente está recebendo famílias de todos os lados. Inicialmente era só as famílias de evacuação da Matias Velho, do bairro Matias Velho, Mato Grande, mas esses bairros começaram a inundar em outros pontos também. Então hoje a gente tem recebido de muitos bairros de Canoas. A minha escola está com uma média de 130 pessoas para receber, né? Mas há espaços com 200, com 300 pessoas. A nossa faculdade, a UBRA, ela tem recebido donativos. Todos os prédios da UBRA estão ocupados em suas salas com famílias. O cenário é desolador, porque a gente recebe o tempo inteiro alguém pedindo um abrigo ou procurando a sua família e reencontrando. Agora mesmo faz uns 10 minutos que uma família conseguiu se reencontrar aqui. E as informações são muito desencontradas. Tem pessoas que estão nos fundos dos bairros que ainda não chegaram ao salvamento. Já começou também uma movimentação de ter saqueamentos de lugares, né? Então é uma situação bem desesperadora. São famílias que perderam tudo, que saíram sem documento, que estão tentando salvar seus animais, que foram separados e agora estão tentando juntar seus pontos. E tem sido assim desolador desde ontem, no início do dia, quando começou fortemente as evacuações, que já tinham sido anunciadas, mas em grande parte algumas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, que não acreditaram, né? A gente tem esse péssimo hábito de achar que não vai chegar a tanto, que não vai chegar no segundo andar, e tem casas com água até o teto que já estão no segundo andar. E condomínios, a gente não tem água, né? A cidade está inteira desabastecida. Hoje estão passando alguns caminhões-pipas para tentar abastecer algumas caixas d'água, mas não há. Os supermercados estão vazios, estão totalmente desabastecidos de alimentação, porque também teve um movimento muito grande para tentar suprir essa demanda de alimentação. Tem muitas igrejas e casas de festas abrindo também para receber essa população. Mas é realmente um cenário desolador. Carolina, eu vou trazer o Marcelo Favalli para a nossa conversa, ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, Carolina, é um prazer falar contigo, mesmo diante dessas circunstâncias. Eu vou chamá-la de professora Carolina, em homenagem e até para valorizar a profissão. E eu queria ter o privilégio de conversar com alguém que está aí no que eu chamo de chão da realidade. A gente passou aí os últimos 3, 4 dias ouvindo as autoridades, pegando as informações oficiais, o que é do nosso praxe, né, da nossa função como imprensa, mas eu gostaria de ouvir exatamente as pessoas que estão aí passando as dificuldades diretamente envolvidas com a situação. Você, professora, a gente está chegando no final do primeiro semestre. É claro que nesse momento o salvamento de pessoas, o abrigo daqueles que perderam tudo é fundamental. Num segundo momento, haverá um segundo impacto. Isso vai afetar, por exemplo, no sistema de aprendizado das pessoas, porque não me parece que haja uma previsão de volta às aulas a médio prazo. Isso que deve afetar na sua rotina como docente até o final do ano. Você consegue fazer aí um cálculo raso do impacto que vai haver no ensino, pelo menos na cidade de Canoas? A gente já tem dialogado aqui entre nós, em alguns cenários que a gente já teve, por exemplo, ano passado houve um destelhamento e nós ficamos 4 dias
sem poder acessar a escola porque nós não tínhamos telhado, né? E aí a prefeitura agiu brevemente para conseguir, com vara emergencial, mas enfim, a gente ficou 4 dias e esses 4 dias foram lançados em sábados letivos, porque existe uma carga horária mínima, né, que o Ministério da Educação nos pede e que a gente, né, segue tendo ela aqui. E agora não há uma dimensão do que vai ser feito. O que a gente já imagina é que não vai haver, por exemplo, um recesso em julho, ou que a gente vai ter que fazer um momento de retomada de aprendizagem, mas o que a gente fica pensando é essas famílias hoje são desabrigadas. A gente sabe que o impacto para as crianças vai ser muito grande, porque são crianças que agora estão passando fome, estão sem casa, estão vendo seus familiares nervosos, ansiosos, que perderam tudo, né? Então, a gente já vinha tentando se reencaminhar depois de uma pandemia e agora temos mais esse momento para repensar todas as nossas estratégias como educadores para primeiro acolher, primeiro tentar reconfortar essas famílias, colocá-los num ambiente sadio novamente, para que depois a gente coloque essa aprendizagem toda em dia. Carolina, eu gostaria de entrar nessa linha que já perguntava o Favalli, especialmente em relação à situação da educação, das crianças na escola, e certamente isso será um problema, agora um próximo problema, mas que trarão outros problemas mais com isso, né? Porque muitas crianças estão na escola enquanto os pais trabalham. Também a escola serve ali como um ponto de alimentação dessas crianças. Muitas crianças se alimentam da merenda escolar também. Nós também temos a situação da sua classe, dos professores que precisam também trabalhar de alguma maneira. Você vê no horizonte alguma perspectiva de isso voltar à normalidade para resolver de alguma maneira todos esses problemas envolvidos? Numa perspectiva rasa, eu acho que vai demorar muito, porque as escolas hoje estão servindo de abrigo. Então, até que essas famílias se reestabeleçam, as escolas não têm como ser reabertas, né? Existe todo o outro lado de Canoas que está debaixo d'água. E há uma previsão de chuva novamente. Então, assim, essas famílias que trabalham em comércios mais para esse nosso outro lado vão ter que retomar suas vidas, e onde ficarão essas crianças, né? Nós, como professores, também, a gente hoje está aqui, na grande maioria dos meus colegas, quem não está é porque teve a sua casa inundada e está em casa de parentes, que também precisa retomar sua vida. Então, acho que numa perspectiva a gente ainda vai demorar bastante para poder se restabelecer. E, assim, por maior que seja todo o nosso envolvimento, ainda assim é pouco. Carolina, eu vou trazer para a nossa conversa agora o Diego Tavares, que já está na tela aqui com a gente, que vai te fazer a próxima pergunta. Professora Carolina, boa tarde. Apesar da circunstância, é um prazer conversar com você aqui no Tá na Roda. Eu acompanho alguns casos pontuais de pessoas que estão fora do estado e que não conseguem contato com os seus parentes nas cidades mais atingidas. Você que está direto aí na linha de frente desse trabalho, qual caminho essas pessoas devem adotar, para onde elas devem ligar para buscar as informações, para tentar encontrar essas pessoas com quem elas não estão conseguindo contato? Atualmente, a gente fez uma lista unificada, nossa, aqui na prefeitura, dos órgãos que são autorizados pela prefeitura. Então, as escolas, a própria UBRA, esses lugares que foram indicados pela prefeitura para receber essas famílias. Então, a gente tem uma lista que está sendo alimentada para que as pessoas consigam buscar seus parentes a partir da Polícia Civil, da Defesa Civil também, que eles têm esse acesso. Fora isso, há muitos lugares que a gente não tem esse caminho, né? Que não estão fazendo, estão só recebendo, né, em solidariedade, condomínios, igrejas, salões de festas que abriram seus espaços para receber essas famílias. Mas eles não estão fazendo essa listagem. Então, hoje, o melhor caminho é buscar para que as pessoas estejam nesses ambientes que são destinados pela nossa prefeitura, mas buscar principalmente fontes seguras. Há um Instagram que foi colocado, que tem passado nesses locais, que é Tô Salvo Canoas.
eles têm feito buscas passado e tirando fotos dessas pessoas, publicando nesse Instagram, alimentando esse Instagram, dizendo para que as pessoas consigam ter esses contatos. Mas há muitos espaços que a gente não tem essa ligação. E aí isso acaba tumultuando, porque algumas pessoas estão sem acesso à internet, os telefones também já estão ficando sem bateria, né? Alguns lugares, enfim, estavam sem energia, e agora que estão conseguindo colocar seus celulares para carregar, realmente, hoje o melhor caminho é buscar pelas nossas polícias e pela Defesa Civil esses nossos ambientes que são autorizados e estão sendo alimentados com essas listagens. Perfeito, conversamos aqui com a Carolina Sperber Rosa, que é professora municipal na cidade de Canoas e relata aqui a triste situação vivida por ela e por tantas pessoas lá no Rio Grande do Sul. Carolina, obrigado por falar conosco no nosso Tá na Roda. A gente espera que isso tudo se resolva da maneira mais rápida possível, que isso tudo se resolva também da melhor maneira possível, para que a gente possa ter logo uma vida normal para todos vocês aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada e muita força para nós. Força para todos nós e para todos vocês aí no Rio Grande do Sul. Diogo da Luz, situação muito triste, né? Esse emocionado depoimento de uma professora atingida, falando de tantas outras pessoas da sua cidade. Uma em mais de 300 cidades atingidas. Imagine só a magnitude, né? Quando a gente começa a entender esses números, né? Ela falou ali de situações muito terríveis de uma cidade. Nós estamos falando de uma tragédia que está atingindo 300 cidades. Eu fico com dificuldade, às vezes, de entender a magnitude, a extensão disso. O tanto de quilômetros quadrados que foram atingidos por essa tragédia climática lá no Rio Grande do Sul. A gente vê nas imagens aqui que passavam enquanto ela falava, verdadeiros rios. Essas imagens que a gente vê aí na tela, ó, a gente não tem muita noção, mas aí debaixo tem uma rua, às vezes debaixo tem uma cidade, às vezes debaixo tem uma casa, pessoas que foram levadas pelas correntezas, pessoas que foram atingidas por deslizamentos, às vezes estão soterradas, né? Nós temos mais de 100 pessoas desaparecidas, segundo informações da Defesa Civil. Aí a gente vê nessas imagens agora, Diogo, forças de segurança, não sei se da Brigada Militar ou das Forças Armadas ou de outras forças de estados que foram enviadas para lá, né? A gente tem, por exemplo, um pelotão do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que está lá, algumas outras forças de segurança também enviaram seus homens, e a gente vê aí esse difícil trabalho de resgate, de acesso, de chegar em um local onde alguém esteja precisando de ajuda, onde famílias inteiras foram atingidas. E assim, sempre falo isso, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente está falando de um local, de um ponto de deslizamento em uma circunstância onde 300 cidades foram atingidas, ou seja, isso se multiplica. Olha só essa imagem aérea que a gente, para você que nos vê por imagens, está acompanhando, ali um rio que se forma em cima de uma cidade, um rio que se perde de vista em cima de cidades inteiras. Pediu, Mário? A gente vê a água, mas embaixo dela tem um monte de entulho, quer dizer, a pessoa que está à mercê dessa água, ela eventualmente está sendo tragada pela sujeira toda que está embaixo. Perfeito. Diogo da Luz, que situação, hein? Mas esse que é o ponto mais impressionante, como que a gente fala que é certamente a maior chuva já registrada na história do Brasil, porque a gente vê chuva como essa, a gente viu muitas vezes, em diversos casos, como aquela própria que eu citei, que eu estava lá no litoral norte do estado de São Paulo, mas 500 milímetros de chuva em menos de uma semana. Em quase todo o estado é uma coisa muito forte, acaba atingindo 300 cidades, fecha hospitais, não tem aquela facilidade de outros casos de você recorrer rapidamente à cidade vizinha, porque ela também está alagada, quer dizer, é coisa de uma dimensão muito grande. E uma notícia que eu vi falar em pouco, mas é muito importante para o pessoal do Rio Grande do Sul, as empresas de telefonia abriram seus sinais para todas as pessoas que usam celular. A gente está ouvindo falar muito da questão de falta de comunicação, e eu tenho amigos que não estavam conseguindo falar com seus parentes lá, depois eles descobriram isso e estão tentando passar essa mensagem para mais pessoas. Ou seja, se você tem o aparelho da Vivo, ou da Claro, ou da TIM, seja qual for, pode usar a outra operadora também, que vai funcionar no Rio Grande do Sul nesse momento de tragédia. Isso ajuda na comunicação.